Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro módulo. Agora, iremos entender a vigilância em saúde e sua relação com a assistência farmacêutica. Além disso, vamos ver como as informações podem otimizar os processos de trabalho e tomada de decisão. E, finalmente, veremos como o processo de seleção de medicamentos é realizado. Vamos para a aula. Olá, vamos dar início agora ao módulo de Vigilância em Saúde e Seleção de Medicamentos. A vigilância em saúde é um conjunto de ações que possui duas importantes características, a continuidade e a sistematização. Essas ações são a coleta, a análise, a interpretação e disseminação de dados relativos a eventos de saúde para uso em ações que vão ter o propósito de reduzir a morbimortalidade e melhorar a saúde de um modo geral. Quando falamos em morbimortalidade, podemos entendê-la melhor pensando primeiro em morbidade e depois em mortalidade. A morbidade é a taxa de doenças dentro de uma determinada população, de um grupo total de pessoas, em um determinado local e em um determinado tempo. Por exemplo, o número de pacientes com hipertensão em uma cidade, ou o número de pacientes que passou por um determinado procedimento cirúrgico em um estado, o número de idosos no Brasil que apresentaram casos de dengue. Então, esse é um exemplo de morbidade. A mortalidade, naturalmente, é a taxa de óbitos em um determinado local, em um determinado grupo de pessoas, num certo tempo. Então, quando falamos em reduzir morbimortalidade, como o objetivo maior da vigilância em saúde, falamos em reduzir taxas de doenças ou reduzir a mortalidade provocada por essas doenças. A vigilância em saúde é praticada em diversas frentes. A vigilância e o controle das doenças transmissíveis, como as doenças infecciosas e parasitárias, a vigilância das doenças e agravos não transmissíveis, como a hipertensão, a diabetes, por exemplo, a vigilância da situação de saúde, a vigilância ambiental, a vigilância da saúde do trabalhador e a vigilância sanitária. A vigilância em saúde tem vários objetivos. O primeiro e talvez mais importante deles é a observação permanente da situação de saúde da população, a análise das informações daí obtidas, a articulação de ações de controle de determinantes, riscos e danos à saúde das populações que vivem em determinados territórios e a contribuição com a integralidade da saúde. Determinantes são todos aqueles fatores que influenciam de uma forma ou de outra a saúde da população, como, por exemplo, o meio ambiente, as condições de trabalho, as relações pessoais ou mesmo a economia do local ou do país. Entre as diversas áreas de atuação da vigilância em saúde, destaca-se a vigilância epidemiológica, que é caracterizada como um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou mesmo a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes da saúde, tanto individual quanto coletiva. A vigilância epidemiológica tem por finalidade recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças transmissíveis, das doenças não transmissíveis e dos agravos. No Brasil, existem várias fontes de acesso às informações, na forma de compêndios, de sites, de livros, cadernos e guias que são disponibilizados de forma gratuita. Como, por exemplo, o Guia de Vigilância Epidemiológica, que contém não apenas dados epidemiológicos, mas também os modos como esses dados foram obtidos e analisados. De um modo geral, a vigilância epidemiológica transforma dados brutos coletados em medidas de controle da saúde. Isso acontece através de vários processos, começando pela coleta e pelo processamento dos dados. Esses dados, eles serão, em seguida, analisados e interpretados, e a partir disso, os dados se transformam em informações. Essas informações, por sua vez, serão organizadas
e depois divulgadas na forma de resultados, que, por sua vez, serão analisados, interpretados e, a partir dessa interpretação de resultados, serão tomadas medidas de controle da saúde, na forma de recomendações e de promoção. Dentre todas as ações da vigilância epidemiológica, aquela que é mais reconhecida pela população em geral é a investigação epidemiológica de casos e surtos. Outra área de atuação da vigilância em saúde é a promoção da saúde, que é caracterizada por intervenções individuais, coletivas e ambientais responsáveis pela atuação sobre determinantes sociais da saúde, de acordo com a sua complexidade. Lembrando que os determinantes sociais da saúde são aqueles fatores mais gerais, como o ambiente, condições de trabalho, etc. A promoção da saúde objetiva, sobretudo, promover a qualidade de vida por meio de ações focadas na alimentação saudável, na prevenção e controle do tabagismo, na redução da morbimortalidade por acidentes de trânsito, no uso racional de medicamentos, entre outros. Uma outra área de atuação é a vigilância da situação de saúde, a qual desenvolve ações de monitoramento contínuo do país, dos estados, das regiões, dos municípios e das áreas de abrangência de equipes de atenção à saúde, por meio de estudos e análises para identificar e explicar problemas relacionados à saúde ou ao comportamento dos principais indicadores, contribuindo assim para um planejamento mais abrangente. Já a vigilância em saúde ambiental compreende aquelas ações que conduzem ao conhecimento, detecção ou prevenção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do ambiente, que sejam capazes de interferir na saúde humana. Entre suas prioridades estão a vigilância da qualidade da água, do ar, do solo, os desastres de origem natural ou acidentes com produtos perigosos. A vigilância da saúde do trabalhador é caracterizada por um conjunto de atividades destinadas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, que sejam submetidos aos riscos e agravos advindos das condições do seu próprio trabalho. Já a vigilância sanitária é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde. Abrange o controle dos bens de consumo e dos serviços que se relacionem com a saúde. Entre os componentes da vigilância em saúde, podemos destacar, de certa forma, ou vê-los, enxergá-los como processos distintos que, por sua vez, vão servir um ao outro. Esses componentes são a vigilância, que é o princípio de tudo, a observação dos fenômenos relacionados em saúde, a promoção da saúde, a prevenção e, por fim, o controle. O controle de quê? Basicamente, o controle de fatores determinantes e condicionantes da saúde. As ações da vigilância sanitária são formalizadas pela Portaria 1106 do Ministério da Saúde e pela Portaria 3.252 do Ministério da Saúde, que também regulamenta as ações relacionadas ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Entre as perspectivas da vigilância em saúde, destacam-se a vigilância com base territorial local, na qual se observa não apenas uma região ou um município, mas também, de forma específica, algumas comunidades ou até mesmo uma rua, uma pequena vila. Vínculo à atenção primária e à promoção da saúde. Uma outra perspectiva é a redução das vulnerabilidades socioambientais
ajudadas pelo controle social, a orientação para produção e difusão de informações sobre análises de situações de saúde e seus determinantes socioambientais e a utilização de diferentes métodos e fontes de informação. O farmacêutico e a farmácia são colaboradores potenciais das ações da vigilância em saúde, principalmente por meio das expressões da etapa do processo da assistência farmacêutica. Basta visualizarmos que tanto aquelas informações oriundas dos inúmeros processos relacionados à assistência farmacêutica, quanto aquelas informações que são obtidas da vigilância em saúde, são trocadas, são intercambiadas entre si. Talvez o principal exemplo de como as informações obtidas por meio da vigilância em saúde influenciem diretamente o processo da assistência farmacêutica seja o próprio processo de seleção de medicamentos. Todas as informações geradas por esse processo, além da grande quantidade, da complexidade delas, podemos perceber aí que o uso dessas informações ele será fundamental na tomada de decisões apropriadas. Para que essas decisões sejam tomadas, o primeiro passo, óbvio, é a obtenção de dados. Dados inicialmente brutos, que serão, após sistematização e análise, transformados em informações. Essas informações, elas seriam suficientes para se tomar decisões. No entanto, na prática, acontece de forma um pouco diferente. Por quê? Porque, além das informações, outros fatos relacionados ao meio, relacionados ao ambiente de trabalho, eles vão influenciar na decisão e até mesmo crenças. Todos esses aspectos serão decisivos em maior ou menor grau na tomada de decisões. Devemos considerar também as limitações do local, como, por exemplo, aquelas relacionadas a condições organizacionais e pessoais e os próprios sistemas de informação disponíveis. Momento Horus. De maneira geral, a implantação e utilização do sistema Horus pode contribuir para a qualificação da gestão da assistência farmacêutica na lógica das redes de atenção à saúde. Todas as etapas, funcionalidades e processos oferecidos por meio do uso do sistema Horus vão colaborar para a promoção do uso racional do medicamento. As etapas de controle de validade, rastreabilidade de lotes, agendamento das dispensações, qualificação da dispensação dos medicamentos sujeito a controle especial, geração do livro informatizado, a possibilidade de geração de relatórios gerenciais que facilitam a programação para a aquisição do medicamento e, mais importante, todos os relatórios que contribuem para a parte assistencial da assistência farmacêutica vão colaborar para a promoção do uso racional de medicamentos e para a assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Voltamos para a aula. A seleção de medicamentos é um processo decisório, no qual uma série de informações será utilizada para se escolher os medicamentos mais adequados, um grupo de medicamentos mais adequados para atender às necessidades em saúde de uma determinada população. Essas necessidades em saúde são principalmente relacionadas ao perfil de mortalidade desse grupo de pessoas. Então, definidos as principais condições, as principais doenças, os principais agravos, serão selecionados, escolhidos medicamentos, os medicamentos mais adequados para tratar essas condições. Então, esse processo decisório, naturalmente, ele precisa ser baseado em informações confiáveis e fidedignas. Para selecionar medicamentos, podemos começar por uma pergunta. Por quê? Por que selecionar medicamentos? Bem, podemos começar pensando na enorme quantidade de medicamentos disponíveis e que, como em toda grande amostragem, há medicamentos que se sobressaem, ou seja, medicamentos que são mais adequados do que outros para determinadas doenças, e é preciso identificar estes medicamentos. Além dessa grande variedade, que por si só cria necessidade de escolher um entre vários medicamentos para cada doença ou
2 ou 3 medicamentos para cada doença, há também questões econômicas. Selecionar medicamentos reduz consideravelmente os gastos, uma vez que o número de itens que serão comprados irá diminuir, concentrando-se na qualidade e não na quantidade. Um outro motivo é que o aprendizado sobre um número menor de itens se tornará naturalmente mais eficaz. Uma outra resposta à pergunta inicial de por que selecionar medicamentos é porque as informações nem sempre são utilizadas como deveriam. O Courage é uma sigla de um ensaio clínico muito conhecido, publicado em 2007 no New England Journal of Medicine, o qual randomizou, ou seja, distribuiu aleatoriamente 2.200 pacientes com doença coronariana estável para tratamento clínico ou angioplastia coronária. O que se observou ao final deste estudo é que a angioplastia não reduziu a incidência de infarto ou de morte cardiovascular quando comparado ao tratamento clínico, que era um tratamento à base de medicamentos. Observou-se também que havia uma indicação da angioplastia apenas para pacientes estáveis, com uma isquemia silenciosa. Bom, o que podemos ver, o que deveríamos esperar é que, a partir da publicação desse influente estudo, o número de angioplastias deveria reduzir, deveria cair, uma vez que observou-se que não era a conduta mais indicada. Então, de fato, isso aconteceu. Logo depois da publicação deste estudo, o número de indicações de angioplastia nos Estados Unidos caiu bastante, mas pouco tempo depois, esse número voltou a aumentar e não mais sofreu alterações. Ou seja, apesar de fortes evidências de que um determinado tratamento não era o ideal, esse tratamento continuou a sendo utilizado. Ou seja, se dependesse apenas de quem ia tomar aquele processo de decisão, dos prescritores, dos médicos, aquela conduta ela seria praticada a despeito de haver informações dizendo o contrário. Então, um dos motivos para selecionar medicamentos é porque as informações nem sempre são utilizadas como deveriam. Um outro motivo é porque a qualidade dos fármacos varia bastante. Aqui nós temos um estudo que observou, ao longo de 2 décadas, que pouco mais de 70% dos medicamentos lançados no mercado europeu não acrescentava nada de novo ou mesmo era inaceitável para a utilização em seres humanos. Então, se pensarmos nisso, 3 em cada 10 medicamentos, de fato, se apresentavam como alternativas adequadas, como alternativas com bom potencial em relação a medicamentos, a tratamentos que já existiam. Esse padrão, embora se modifique ao longo dos anos, ele, de certa forma, continua a acontecer. Existem fármacos, substâncias ativas, que são claramente inferiores a outras no que diz respeito a tratar determinadas doenças, determinadas condições clínicas. A última justificativa para se selecionar medicamentos não é a menos importante. Pelo contrário, talvez seja justamente a mais importante. Seleciona-se medicamento para melhorar a farmacoterapia, para fazer com que o tratamento medicamentoso seja o melhor possível para o paciente. No mercado farmacêutico brasileiro, por exemplo, existem alguns milhares de fármacos, que são as substâncias ativas, o princípio ativo. Esses fármacos, por sua vez, eles estão distribuídos em mais de 20.000 apresentações comerciais diferentes. Então é bastante difícil até identificar quais são os melhores medicamentos para determinadas condições. Então, para se fazer essa escolha, vai se basear em qual medicamento, em qual alternativa é a mais econômica, vai se escolher com a maior profundidade possível, ou seja, com os maiores recursos a respeito de informações disponíveis.
aqueles medicamentos que tenham mais efetividade e também mais segurança. Bom, a partir dessas justificativas para se selecionar medicamentos, podemos ver que alguns medicamentos, eles são naturalmente mais adequados para uso em determinadas pessoas, em uma determinada população. A partir disso, podemos chegar ao conceito de medicamentos essenciais. Os medicamentos essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades de atenção à saúde da população. São selecionados de acordo com a sua relevância em saúde pública, a sua evidência de qualidade e segurança e a sua relação custo-efetividade. A seleção de medicamentos contém alguns princípios. O primeiro deles, claro, é a definição de um elenco de fármacos, de um elenco de substâncias ativas com suas devidas dosagens e apresentações. Além disso, há a necessidade de se trabalhar com informações confiáveis e atualizadas. A seleção, ela também deve ser realizada pensando-se nos níveis locais ou o mais local possível. É claro que há seleções de medicamentos feitas para um país inteiro, mas essa seleção maior, ela precisa ser ajustada para níveis regionais, níveis locais. A seleção de medicamentos, ela precisa também ser atualizada periodicamente, uma vez que novos medicamentos estão sempre sendo colocados no mercado, ou medicamentos mais antigos, eles podem ter as suas propriedades como efetividade, segurança, revisadas pela literatura científica, ou até uma modificação nos perfis de morbimortalidade da população, e também a seleção de medicamentos, ela deve ser baseada em informações técnicas e evidências científicas. O produto final de uma seleção de medicamentos é a relação de medicamentos essenciais àquela população. Além disso, essa relação de medicamentos, ela será estratificada pelos níveis de atenção à saúde, ou seja, medicamentos que serão destinados a uso primário, normalmente o uso ambulatorial, em condições que são mais simples do paciente tratar, do paciente lidar com elas, até, passando pelo nível secundário, até o nível terciário, que compreende aqueles pacientes hospitalizados. Consequentemente, serão medicamentos mais adequados a esse tipo de paciente. É, por exemplo, o momento onde se escolhem os medicamentos injetáveis. Então, há uma estratificação da seleção de medicamentos, da relação de medicamentos essenciais, de acordo com os níveis de atenção à saúde. Outros princípios da seleção de medicamentos incluem a integração da seleção com as demais etapas do processo da assistência farmacêutica, o uso da denominação comum brasileira, ou, quando essa não existir, a denominação comum internacional, e a educação continuada tanto de prescritores e dispensadores quanto dos usuários. Os aspectos operacionais da seleção de medicamentos envolvem, por princípio, a formação de um grupo, de uma equipe multiprofissional, que será responsável por toda a condução do processo de seleção. Este grupo é usualmente denominado Comissão de Farmácia Terapêutica, e ele será responsabilizado pela seleção dos medicamentos e pela atualização da relação de medicamentos essenciais. Além disso, ela se responsabilizará pela condução técnica, administrativa e política de todo o processo e dos seus aspectos relacionados. Além disso, ela deve manter uma abordagem interdisciplinar, descentralizada e participativa, contando, eventualmente, com profissionais de áreas afins. De uma forma geral, ela é composta por profissionais das áreas de farmácia, medicina, enfermagem e epidemiologia, mas outros membros também podem e devem estar presentes para contribuir com a execução desse projeto. Além disso, membros de determinadas especialidades que atuam por meio de consultas
ad hoc, ou seja, eles são consultados para aqueles casos específicos, aquele grupo de medicamentos específicos, também são utilizados, também fazem parte de uma comissão de farmácia terapêutica. Um outro aspecto relacionado às comissões de farmácia terapêutica atuais é a inclusão ou a participação de gestores ou de pessoas relacionadas à gestão, de modo que o processo se torne não apenas mais abrangente, como mais focado na realidade. Entre os aspectos operacionais importantes, destaca-se a necessidade de critérios de escolha. Esses critérios, eles devem levar em consideração, sobretudo, o atendimento das necessidades das doenças prevalentes, aquelas doenças que ocorrem com maior frequência dentro daquela população. Os principais critérios de inclusão de um medicamento numa relação de medicamentos essenciais são aqueles que dizem respeito ao seu efeito. Os principais indicadores disso são eficácia e efetividade. A eficácia diz respeito ao efeito do medicamento, do fármaco, em condições mais controladas, enquanto a efetividade, ela diz respeito a uma performance desse mesmo medicamento num ambiente mais próximo da realidade. Entre os principais critérios de inclusão de um medicamento numa relação de medicamentos essenciais, destacam-se aqueles que são relacionados ao efeito do medicamento. Os principais critérios nesse caso são os critérios de eficácia, quando diz respeito a situações mais controladas, e efetividade, quando diz respeito ao efeito do medicamento em condições mais amplas, em condições mais próximas à realidade. Normalmente são estudos que duram até bem mais tempo. O que se utiliza de uma forma geral são dados oriundos dos dois tipos de medida, tanto de eficácia quanto de efetividade. Um outro critério bastante importante é o critério de segurança. A segurança, ela pode ser uma segurança relativa a um determinado tipo de paciente, ou seja, uma contraindicação, medicamentos que não podem ser usados na gravidez, medicamentos que não podem ser usados por idosos, ou pode ser considerada a segurança de um modo geral. Medicamentos que possuem efeitos tóxicos, ou medicamentos que apresentam reações adversas com uma frequência maior, ou efeitos adversos indesejados, o que incomodam bastante, ou que são graves, eles tendem a ser, de um modo geral, claro, evitados. Uma outra forma de se observar a segurança é também investigando, considerando as interações medicamentosas daquele item que está sendo avaliado. Além disso, investiga-se, considera-se margem terapêutica, ou seja, a faixa de dosagem útil daquele medicamento, acima da qual ele se torna perigoso demais e abaixo da qual ele perde sua efetividade. Então, claro, quanto maior for essa margem terapêutica, tanto melhor e mais seguro o medicamento. Além disso, também se considera a facilidade no manuseio do medicamento. Medicamentos que requerem um grau de dificuldade muito grande para o seu uso, eles tendem a ser evitados, por exemplo, para pacientes que fazem o seu uso ambulatorial, ou seja, que são responsáveis pela tomada do medicamento. Bom, além de efetividade, eficácia e de segurança, um outro critério bastante importante, podemos dizer que esses são os 3 critérios principais, é o critério de custo. Esse custo, claro, ele precisa guardar uma relação com a efetividade, daí dizermos que o medicamento precisa ser custo-efetivo, ou seja, ele precisa ser capaz de produzir um determinado efeito ao menor custo possível. Se baixando-se custo, baixa-se a efetividade, naturalmente esse medicamento ele passa a receber um interesse menor num processo de seleção. Então, precisa ser de fato o menos custoso possível, mas sem prejuízo, ou pelo menos prejuízo significativo da sua efetividade. Além disso,
considera-se também outros critérios, como a qualidade de vida, já que isso vai estar relacionado a aspectos mais amplos da vida do paciente. Medicamentos que têm um bom custo, são muito efetivos, são seguros, mas, por exemplo, eles afetam a qualidade de vida de uma forma muito significativa, fazem com que o paciente não se sinta confortável. É seguro para uso, mas ele não se sente confortável utilizando aquele medicamento, eles podem ser avaliados considerando isso também. Não é que isso vá ser o fator, o critério mais importante, mas isso, sem dúvida, será levado em consideração no processo de escolha. Um outro critério para a seleção de medicamentos é um dos critérios adotados para a escolha de medicamentos que vão fazer parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, que é a RENAME. Esse critério é que o medicamento seja registrado no Brasil em conformidade com a legislação sanitária vigente. Além disso, sua necessidade vai ser pesada, avaliada de acordo com aspectos clínicos e epidemiológicos e o valor terapêutico desses medicamentos precisa ser comprovado, ou seja, para ele fazer parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, para ser um medicamento essencial no Brasil, ele precisa apresentar segurança, eficácia e efetividade comprovados. Outro critério inclui a escolha de medicamentos que contêm em sua composição apenas uma substância ativa, aumentando assim a segurança. Por quê? Porque se reduz o número de efeitos adversos possíveis, já que está se utilizando apenas uma substância ativa e não duas, três, e aquela substância ativa que é realmente adequada para a condição clínica, para a doença, e além disso se reduz a possibilidade, a chance de haver interação medicamentosa com um outro tratamento que eventualmente venha a ser feito. Um outro critério é, quando se for utilizar associações, que sejam associações com doses fixas, são poucos os casos, na verdade, em que isso acontece. A utilização da denominação comum brasileira, nós costumamos dizer o nome genérico, na verdade, quando dizemos nome genérico, estamos falando a denominação comum brasileira. E a utilização de informações, ou escolher medicamentos que contenham informações sobre características farmacotécnicas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Quanto mais informações, mais bem avaliado nesse critério o medicamento será. O preço, não apenas da aquisição, mas também do armazenamento, da distribuição e do controle, é levado em consideração. O menor custo do tratamento por dia e um custo total de tratamento, por exemplo, se o paciente é um paciente crônico que toma aqueles medicamentos todos os dias, vai ser considerado quanto se gasta por mês ou por ano com aquele paciente. Além disso, a comodidade e a estabilidade do medicamento. No nosso processo de seleção, existe no município uma instituída, formalizada, mediante portaria publicada no município, uma comissão de farmácia terapêutica. Nela é composto por médicos, farmacêuticos, enfermeiras e dentistas. Então existe uma equipe multi que faz a avaliação sistemática a cada 2 anos, é feita uma revisão do elenco que a gente disponibiliza no município. Então, essa relação ela é atualizada de que forma? Todos os prescritores, todos os profissionais do município têm acesso a um formulário padrão que é para inclusão e exclusão. Nele, o profissional vai poder, a qualquer momento, enviar para a comissão a solicitação de inclusão ou de exclusão de algum item. Lógico, cabe as justificativas, né? E aí o profissional vai anexar alguma documentação, algum artigo que justifique. Aí essa documentação ela é reunida e é avaliada por essa composição, né? Por essa comissão de farmácia terapêutica.
A seleção de medicamentos, nós não temos uma comissão de farmácia terapêutica instituída no município. Então lá na secretaria nós temos eu como gerente, mais 2 farmacêuticas, e a gente trabalha nessa questão da seleção de medicamentos com base no perfil epidemiológico do município, com base levando em conta também aquilo que está disponível na Rename, né, para a gente poder utilizar a maior parte do financiamento que a gente recebe. Voltamos para a aula. Por fim, podemos considerar que a seleção de medicamentos é a base de uma política farmacêutica progressiva e orientada para a equidade. Ela também ocorre por meio de um processo contínuo que nunca finaliza. Esse processo ele vai naturalmente envolver a inclusão de novos medicamentos, a exclusão de outros medicamentos e substituições. Além disso, deve-se entender a seleção de medicamentos como um processo integrado com todas as etapas do ciclo da assistência farmacêutica e que envolve um esforço operacional e a mobilização de vários recursos, tanto humanos quanto recursos financeiros. Este foi o módulo de Vigilância em Saúde e Seleção de Medicamentos e eu espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima! Chegamos ao fim de mais um módulo, dessa vez aprendendo um pouco mais sobre as etapas de armazenamento e distribuição de medicamentos na assistência farmacêutica. Lembre-se de realizar as atividades de avaliação e a prática desse módulo e de participar das discussões no nosso fórum acadêmico.